Lucas 7, de 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos ler comigo todos juntos os versículos de número 9 e 10? Vamos lá? Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Oremos ao Senhor uma vez mais, pedindo ao Senhor que misericordiosamente fale ao nosso coração nessa manhã. Deus, sê propício a mim, pecador. Eu não tenho justiça própria nenhuma, Deus. Ó Pai, eu sou lavado no sangue de Cristo. E é por isso que eu ouso estar de pé aqui, diante do teu povo, por ter estado quebrado na tua presença. Ó Deus, Pai, eu não confio em justiça humana. Eu confio no meu grande Redentor Jesus Cristo que morreu por mim. Mas não somente eu, teu povo que aqui está, Senhor. Sê propício a nós, pecadores. Nós sabemos que merecíamos que tu fizesses o que nós não desejamos, Deus, que escondesses teu rosto de nós. Mas, Deus, tu és misericórdia. Tu mandaste Cristo morrer por nós. Então, em lugar de esconder a tua face de nós, ó Deus, resplandece a glória, o brilho do teu rosto diante dos nossos olhos nessa manhã. Para que contemplemos com os olhos da fé a glória de Deus revelada na face de Cristo. E que ao contemplarmos essa glória, sejamos quebrantados, teu Espírito traga arrependimento ao nosso coração, nossa vida seja transformada e nós saiamos daqui, ó Deus, para dar um testemunho impactante do teu evangelho neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala conosco, Pai, e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Aquele foi o maior sermão da história. Quando ele terminou de pregar, todos diziam: nunca ninguém pregou como este homem. Ficaram todos maravilhados com sua doutrina. Depois de descer do Sermão do Monte, o Senhor Jesus encontra um leproso pelo caminho. E ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. O leproso não podia se aproximar
numa distância de 50 metros, mas sabendo que está o Filho de Deus ali, ele rompeu todos os protocolos e ousadamente se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, que é a cura em pessoa, rompendo todos os protocolos, toca o leproso, que talvez há anos não sentiu o toque da sua mulher, o beijo dos seus filhos, para curar-lhe o corpo e o coração. Jesus toca nele e diz: eu quero, fica limpo. E a partir daquele momento, aquele homem ficou limpo da sua lepra. E agora o Senhor Jesus entra em Cafarnaum, e vem ao encontro dele os anciãos dos judeus, os presbíteros da sinagoga de Cafarnaum. E eles vêm interceder por um centurião romano, algo inusitado, porque romanos e judeus não se dão muito bem naqueles dias. Mas o centurião de Cafarnaum é um homem diferente. Ele faz parte da classe dos tementes a Deus, que continuam romanos, não se circuncidaram, mas temem o Deus de Israel. E a palavra de Deus nos conta que este romano, que é um homem que dá todas as evidências de ter um coração transformado, tem um escravo, talvez criado na sua casa, a quem ele muito ama, e aquele escravo está doente. Geralmente os romanos não tratam bem seus escravos, mas esse homem estimava o seu servo, o seu escravo, e pediu então aos anciãos dos judeus que fossem até Jesus, pedindo que viesse curar o seu servo. E então aqueles homens o fizeram, e se aproximaram do Senhor Jesus e disseram: Jesus, ele é digno de que o Senhor lhe faça isso. Ele é romano, mas ele é diferente, ele é amigo do nosso povo, ele é quase um crente. E sabe qual é a prova? Ele construiu a sinagoga, além de dar a oferta, botou 100 dos seus soldados e edificou a nossa igreja, e hoje nós temos um lugar para adorar em Cafarnaum por causa desse homem. Jesus, comovido, foi com eles. E quando, amados irmãos, Jesus se aproxima da casa daquele homem, ele manda alguém avisar, dizendo: Senhor, não venha na minha casa, não, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não tenho dignidade nenhuma a ponto de nem ter coragem de ver o Senhor, por isso eu nem fui encontrar contigo. Mas, Senhor, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. E também tenho homens debaixo da minha autoridade. E digo para aquele: vai, faz aquilo, ele faz. Eu falo para o outro: vem cá, e ele tem que vir. E eu digo para o outro: faça isso, ele faz. O Senhor tem poder sobre a palavra. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Diante daquela situação inusitada, irmão, Jesus parou, olhou para a multidão e a Bíblia diz que admirou-se Jesus dele. Jesus ficou admirado. E Jesus olhou para a multidão e disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que ele dispensou os da casa. E quando eles voltaram para casa, diz o texto, o servo estava curado. Agora, pasme comigo. Se Jesus viesse aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ele ficaria admirado com a tua fé? Ele diria de você, santo varão: em nenhum lugar de São Paulo eu achei uma fé como essa. O homem nem é judeu. E a fé dele impacta ao Senhor Jesus, a ponto de que o Senhor Jesus fique admirado. Vemos aqui a fé que Jesus admira. E eu quero desafiar você a fazer da palavra de Deus um espelho nessa manhã. Que você olhe para a palavra de Deus, ela é o seu espelho. E você vai se enxergar à luz da palavra de Deus. E olhando para a sua vida, você vai indicar, vai perceber se em você estão presentes os sinais da fé que Jesus admira. Esse texto nos apresenta sinais da fé que Jesus admira. E eu espero sinceramente que estes sinais estejam presentes na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quais são os sinais da fé que Jesus admira? Primeiro deles, compaixão.
Quais são os sinais da fé que Jesus admira? Inicialmente, nós aprendemos aqui, compaixão. A palavra de Deus nos diz que esse homem é romano, e ele tem um centurião. Irmãos, se vocês já estudaram um pouquinho de história, vocês sabem que os romanos são brutais. E quando eles conquistam os seus inimigos, os seus caminhos geralmente são ladeados por cruzes. As torturas romanas eram violentíssimas. Haja vista como o próprio Senhor Jesus foi violentado, surrado, quando morreu na cruz em nosso lugar. Mas mesmo que os romanos fossem tão maus, no meio deles sempre havia um ou outro de um coração condescendente. E nós vemos aqui este homem que é um centurião, um chefe de uma centúria, um grupo de aproximadamente 100 soldados, que é temente a Deus, que frequenta os cultos a Deus, e que de fato já é um convertido, ainda que não seja judeu. E este homem, amados irmãos, revela o primeiro sinal de uma fé que Jesus admira, que é a compaixão. Ele tem um servo, o servo que é escravo, criado na casa dele. E o escravo está doente quase à morte. E ele então chama os anciãos dos judeus, as autoridades da sinagoga, e pedem a esses homens que intercedam a Jesus para que cure o servo dele. Ele amava o seu servo. Ele era um homem de um coração compassivo. Se fosse outro violento soldado romano ou até o imperador, se o escravo estivesse doente, ele logo matava, porque não lhe servia de nada. Mas aquele homem é tão compassivo e ama seu escravo, que manda chamar os presbíteros da sinagoga de Cafarnaum e pedem a esses, por favor, intercedam a Jesus para que curem o meu servo. Esse homem tem um coração dilatado pela graça de Deus. Esse homem tem uma vida transformada pelo Senhor. Nós podemos encontrar na vida deste homem a compaixão que é característica de nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Com ele nós aprendemos que o primeiro sinal da fé que Jesus admira é a compaixão. E Jesus admira porque ele mesmo, sendo o Filho de Deus, se tornou um de nós, demonstrando compaixão, sentindo a nossa dor, veio a este mundo dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Enquanto realizava o seu ministério na Galileia, pregando, ensinando e curando, diz o texto lá em Mateus 9, 26, que vendo ele, as multidões se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele levantou os olhos dos seus discípulos e disse para eles: observem, a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. E ele então demonstra qual deve ser a atitude de quem tem compaixão. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. Quem tem compaixão sente a dor do outro. Quem tem compaixão sofre com o outro. Quem tem compaixão ora pelo outro. Quem tem compaixão faz algo a respeito da dificuldade que o outro enfrenta. Alguns anos atrás, irmãos, vivia no nosso estado de São Paulo um pastor que eu admirava muito. Ele morreu na pandemia. Ele foi da antiga Comissão Nacional de Evangelização, que foi substituída pela agência que eu tenho a grande responsabilidade de presidir, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Mas durante muitos anos, o reverendo Jonas Zulski, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Limeira, foi um grande evangelista no nosso IPB, no nosso Brasil, pregando a palavra por muitos lugares, e à frente da Igreja Presbiteriana de Limeira, que teve um crescimento exponencial em seu pastorado. E reverendo Jonas era um homem que amava tanto o perdido, e tinha um coração tão compassivo pelo perdido, que 2 tardes por semana lá em Limeira, ele parava tudo o que estava fazendo, seus estudos, o atendimento ao rebanho, as visitas, e ele ia para o cemitério de Limeira. O que é isso, pastor? Pastor indo para o cemitério, vai celebrar alguma cerimônia estranha? Não, irmão. Pastor Jonas ia para o cemitério e ficava observando ali, naquelas salinhas do cemitério, as famílias que não tinham ninguém para interceder por elas. Porque geralmente quando vinha alguém evangélico, vinha o pastor, ou até um católico, não via o padre, mas via o diácono. Mas havia famílias que não tinham ninguém.
E ele passava a tarde ali, e quando ele via que não tinha ninguém, ele chegava: boa tarde, gente, eu sou o pastor, eu estou vendo que vocês estão vivendo um momento de terrível sofrimento, e Deus me mandou aqui para consolar vocês. Eu peço orar por vocês. A família sempre aceitava. E de repente o reverendo Jonas orava por aquela família e pregava o evangelho, e as pessoas terminavam em lágrimas, irmãos. E durante anos, o reverendo Jonas fez isso 2 tardes por semana, e o resultado é que essas pessoas que nunca tinham recebido uma verdadeira expressão de amor e de compaixão, vinham para a igreja de Limeira, escutavam o pastor pregar, e a igreja cresceu exponencialmente através do ministério de evangelização nos cemitérios. Demonstração de compaixão. Talvez você está desempregado: pastor, estou sem ter o que fazer, me dá um trabalho. Vai para o cemitério, irmão! Fica lá de olho! E quem não tem ninguém para orar, entra lá, ora, prega o evangelho e traz para cá, em nome de Jesus. E a gente acolhe. Irmão, as pessoas estão perdidas sem Deus no mundo. Esse mundo caminha a passos largos para o inferno. Nós ficamos perplexos, amados irmãos, com o que as pessoas que não têm Cristo andam vivendo. Literalmente, é a expressão do apóstolo Paulo: sem Deus no mundo. Vivendo vidas de desespero, de angústia, de sofrimento. E nós temos o evangelho que pode mudar a vida delas. Nós temos a mensagem que pode transformar a vida delas. Nós podemos dizer a elas que elas não precisam viver entregues à sua própria sorte ou aos seus próprios pecados. Mas Deus amou o seu povo, que mandou o seu servo para morrer na cruz e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E você pode dizer aos seus amigos que andam deprimidos, entristecidos, solitários, angustiados, depressivos, você pode dizer a eles que Deus amou o seu povo e mandou Cristo para morrer na cruz, para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E você pode então conclamar os seus amigos a se arrependerem de seus pecados e confiarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crerem nele como o único mediador entre Deus e os homens, crerem que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. E crendo que ele morreu na cruz no lugar deles por amor, então eles terão todos os seus pecados perdoados, receberão a vida eterna, serão selados com o Espírito de Deus que virá morar em seus corações. E agora eles terão a amizade de Deus, a paz de Deus, a alegria dos céus vai invadir seus corações, e eles podem viver a vida inteira na presença de Jesus. Você tem o evangelho que pode mudar a vida dos seus amigos. Por que você não tem pregado para eles? Seus amigos vivem uma vida perdida longe de Deus. E você tem o evangelho que pode mudar a vida deles. Por que você não tem pregado o evangelho? O Senhor se compadeceu de você. Se você entendeu o tamanho da compaixão que recebeu, você não pode ser um cristão em si mesmado. Você não pode ser alguém que vive olhando somente para o seu próprio umbigo. Mas você tem que ter compaixão daqueles que andam longe de Deus. E dizer a eles que Cristo deu a vida na cruz para salvar todos aqueles que nele creem. Se você crer nesse Salvador maravilhoso, e se você quer ver seus amigos vindo aos pés de Cristo, Deus vai usar você para que essas pessoas sejam salvas. Sabe por quê? Porque eu não tenho como estar lá na sua empresa, mas você é o representante de Jesus ali. Eu não tenho como estar lá na repartição pública em que você trabalha, mas você foi colocada ali pelo Senhor, minha querida irmã. Eu não tenho como estar lá no seu consultório, meu querido irmão, mas você foi colocado ali em nome de Jesus para representá-lo. Eu não tenho como estar ali no colégio em que você leciona, minha querida irmã, ou na universidade em que você estuda, meu jovem, mas você é representante de Jesus ali. Então se reúna com os irmãos ali, ore com eles ali, se edifiquem mutuamente, mas não deixe de pregar o evangelho para os seus amigos que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque a única esperança que eles têm é Jesus, e eles só vão ouvir desta salvação se você se compadecer, se você sair de si mesmo e se você pregar
para eles que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus quebre a dureza do nosso coração, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração compassivo, amém, meus irmãos? Que nessa manhã você diga: Senhor, quebra a dureza do meu coração, faz-me compassivo como é meu Senhor Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Fique bem ligado no espelho. Percebeu? Graças a Deus. Aí está o reflexo da sua imagem. Você tem andado com Jesus. Nós podemos perceber a compaixão de Deus em sua vida. Louvado seja o Senhor. Você sente as dores do outro. Você chora com o outro. Você alivia o sofrimento do outro. Você, de fato, é discípulo de Jesus. Mas será, minha querida irmã, que está presente em sua vida os sinais de uma fé que Jesus admira? Ligado aqui, meu jovem. Será que na sua vida, meu querido adolescente, seus amigos podem ver os sinais da fé que Jesus admira? Pensando na Giovana: pastor, qual é o próximo? Ela está aqui rindo. Qual é o próximo sinal de uma fé que Jesus admira? Bom testemunho. O próximo sinal de uma fé que Jesus admira é bom testemunho. Lá vão os presbíteros da sinagoga de Cafarnaum. Eu não sei se eles foram cantando, né, para encontrar Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, judeus presbiterianos. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme, firme. Mas a verdade é que eles foram encontrar o Senhor Jesus. E aí eles falaram: Senhor, tem um centurião aqui, o senhor mora aqui em Cafarnaum, não é possível que o senhor não ouviu falar. Nós estávamos precisando de uma sinagoga maior, a população da cidade aumentou, não estava dando para caber todo mundo no culto, o espaço dos homens embaixo já estava apertado, das mulheres em cima também, e nós não tínhamos um recurso, e de repente nós começamos a orar e a ver, para ver se nós conseguíamos os meios para edificar a nossa sinagoga. O centurião ouviu, deu uma ofertona, pagou os materiais, ainda mandou os soldados para edificar. Está ali linda a nossa igreja, o Senhor já pregou ali, e Deus usou aquele homem com generosidade para nos abençoar. E esse homem agora, Jesus está com um escravo doente, e ele pediu para o Senhor ir curar o servo dele, o escravo dele. Ele é digno de que ele faça isso. Senhor, ele é amigo do nosso povo, ele é exponencial. Que testemunho bonito, irmão. As pessoas diriam isso a seu respeito? O que as pessoas falariam de você? Jesus foi. O testemunho do homem é uma persuasão de que, de fato, ele crê em Deus. A sua vida demonstra a sua fé. A sua prática revela o seu compromisso com a verdadeira doutrina. Ele não é ensimesmado e não olha somente para o seu próprio umbigo, mas ele vive para abençoar a vida de outros. Que excelente testemunho esse homem tem. Louvado seja Deus. Outro sinal da fé que Jesus admira é bom testemunho. Irmãos, e essa questão de bom testemunho é tão importante que lá na igreja de Atos dos Apóstolos, vou ser um pouco anacrônico, né? Lá na igreja presbiteriana de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus deixou a missão para os apóstolos se dedicarem à pregação e à palavra, a igreja começou a se multiplicar e os irmãos estão doando seus bens e é necessário dar a cesta básica para ajudar as viúvas. E tem as viúvas dos judeus que moravam em Jerusalém e a viúva dos judeus gregos que vieram de fora para Jerusalém. E eu não sei o que aconteceu, que na distribuição da cesta básica, os apóstolos esqueceram de levar a cestinha das viúvas dos judeus helênicos, dos gregos, e só dos judeus estavam recebendo, e o povo começou a reclamar. Você acha que reclamação tem só aqui na Unida? Não, meu irmão! Na igreja primitiva já tinha! Por que é que os pastores estão privilegiando essas irmãs aqui e estão dando a cesta só para as judias de Jerusalém e as judias gregas não? Aí os apóstolos entenderam: peraí, está tudo errado. Quem disse que Jesus chamou a gente para distribuir cesta básica? Nosso chamado aqui é para pregar o evangelho.
e orar pelo povo. Então nós precisamos de uma classe de oficiais que atendam à necessidade física do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, eles, dirigidos por Deus, resolvem eleger 7 homens para o diaconato da igreja. E aí, o primeiro requisito que a Bíblia diz é que tem que ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Para ser diácono na igreja, tem que ser de boa reputação. Não pode ser um cachaceiro, não pode ser um vagabundo, não pode ser o cara que pega todas na rua por aí, não pode ser o cara que tem a língua mais quilométrica de São Paulo, que só vive falando mal dos outros. Tem que ter boa reputação. Tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, tem que orar, tem que ter comunhão com Deus. A espiritualidade do diácono tem que ser vibrante. Tem que ser cheio de sabedoria, para aconselhar conforme a palavra de Deus. E a igreja gostou e elegeu os diáconos, irmãos. E dentre eles estava Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi pregador, alguns deles até se tornaram pregadores da palavra. E os apóstolos se dedicaram mais à oração, ao estudo da doutrina, à pregação da palavra, e o resultado é que a igreja cresceu muito. E a Bíblia diz que até os inimigos, até os sacerdotes obedeciam à fé. Quando a igreja resolveu delegar o seu trabalho para homens fiéis, que têm que ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e homens de boa reputação. Por isso você precisa tratar bem os diáconos da igreja. Não creia naquela paráfrase infame das Escrituras, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Não diga isso, tá bom? É resistir ao diabo, tá? Se o diácono vier puxar sua orelha no culto, se submeta. Se você está fazendo barulho, ele é autoridade para botar você em ordem. Então, não brigue com o diácono. Ele foi eleito por Deus para servir o corpo de Cristo e para ser uma bênção na sua vida. Mas tem que ter caráter, tem que ter boa reputação, tem que ter testemunho. Mas, irmão, não é só quem é diácono, quem é presbítero, quem é pastor. Nós devemos dar bom testemunho nesse mundo. E nesse sentido, irmãos, é muito triste o que algumas igrejas têm feito no Brasil. Eu me lembro, irmãos, quando eu era pastor em Santiago do Chile, foi um tempo muito abençoado ali, e eu tinha um carro, um Golzinho, né? Comprei um Golzinho 0, da última geração do Golzinho, esmerilava, né, usando a linguagem aí dos antigos jovens, de norte a sul do Chile, meu Golzinho. Quando eu voltei para o Brasil, fui pastorear em Brasília, fui no banco para buscar, não vou falar o banco que foi financiar o carro, não, para pedir o financiamento. Quando falaram, qual é a sua profissão? Eu falei, pastor presbiteriano. Ele disse, não dou financiamento para pastor, mas eu falei, presbiteriano, tem um qualificativo. Eles falaram, não tem jeito, nós não damos financiamento para pastor. Graças a Deus eu fui para o Itaú do lado, aí eles falaram, não, para presbiteriano a gente dá. Mas que tristeza, irmão, que porque eu falei que eu não era pastor, eu não tinha direito a um financiamento. É porque é muito mau caráter que se dizia, pastor foi lá, fez o financiamento, deu calote e não pagou. Que tristeza, não é verdade? Por causa de gente muito mau caráter no Brasil, quando você fala com o evangélico, que é evangélico, o que o povo fala para você? Você dando dízimo na igreja, todo pastor é ladrão! Coitado dos filhos de pastor, né? E você ouve esse tipo de coisa. Que triste, irmão. Não pode ser assim conosco. Nós temos que ser um povo de bom testemunho. O que as pessoas falam a nosso respeito? Se você tombasse hoje, é claro que cemitério é o lugar das maiores mentiras do mundo, né? Você vai num sepultamento, eu já vi.
Já conheci um sujeito que era picareta, mau caráter, adúltero, maltratava a mulher, não valia nada, mulherengo, tinha 3 amantes ao mesmo tempo. E aí chegou lá no dia do sepultamento, eu fui pregar, aí alguém, fulano era a melhor pessoa do mundo. Eu falei, mas que miséria, bicho, que mentira danada, né? Falsidade terrível. Mas mesmo assim, tem gente que fala a verdade. Se você tombasse hoje, e fosse o seu velório, porque nós não sabemos quando vamos morrer, o que as pessoas diriam de você no seu sepultamento? Fulano era crente, mas tinha uma personalidade. Ô, mulher ruim, danada, misericórdia. Hein? Fulano era crente, mas se você pisasse no pé dele, vem pra briga, vem aqui que eu te quebro na porrada. Vamos falar isso a seu respeito? Fulano era crente, mas ele era como uma bomba relógio. Qualquer coisa, pá, ele explodia. Não, esse aí era crente, mas no trabalho causava confusão, fazia grupinho, falava mal do chefe o dia inteiro, queria tomar o lugar do chefe o tempo todo. É isso que vão falar de você? O que vão falar de você, meu irmão? O seu testemunho revela, ainda que nós possamos, por causa do nosso pecado, às vezes tropeçar, mas nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor. Mas que testemunho as pessoas darão a seu respeito? Dentro de casa, o que falarão de você? Tem hora que a gente precisa ter coragem, irmãos, é desafiador. Esses dias nós estávamos na comissão executiva num grupo de pastores ali, e alguém comentava que um pastor virou para os filhos, sentou na mesa e falou assim, hoje vocês podem falar o que vocês quiserem a meu respeito. Eu falei, já fiz isso lá em casa. Tremendo de medo, irmão, o joelho batendo no outro assim, falei, hoje eu estou no sal. Hein? Aí, um me beijou, pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Eu falei, não puxa saco não, fala logo. Hein? É a hora, não, pai, é sério. Hein? O senhor falou de Jesus para nós, o senhor é benção, te amo, me deu um beijo. Eu falei, pô, até achei, acho que eu sou o cara mesmo, hein? Aí, de repente, outra começa a fungar assim. Pai, o Senhor é uma bênção, Pai. Hein? O Senhor nos leva para Jesus, fala de Jesus para nós, nos leva para a igreja, mas o Senhor é brabo demais, Pai. E eu começo a chorar sério, filha. Pai, não é tão bravo, não. É sim, Pai. E aí, pai, tem que chorar e pedir perdão, porque pai é pecador e precisa da graça de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus transforme a nossa vida. Que o nosso caráter seja moldado à imagem de Cristo Jesus. Que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. E que na nossa vida se percebam esses sinais da fé que Jesus admira. Que nós sejamos homens e mulheres de bom testemunho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Olhe para o espelho. Você está enxergando? Podemos perceber na sua vida sinais da fé que Jesus admira? Quais são, pastor, os sinais da fé que Jesus admira? Primeiro sinal, compaixão. Segundo sinal, bom testemunho. Mas qual será, pastor, o terceiro sinal da fé que Jesus admira? Terceiro sinal, humildade. Terceiro sinal da fé que Jesus admira, para quem gosta de copiar, humildade. Vamos para o texto, irmãos. Versículo de número 6. A igreja vai ler. Eu vou começar com então, vocês leem. Vamos lá. Então. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Jesus está indo. De repente vem um criado lá da casa do centurião. E aí, Senhor, meu patrão mandou dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de estar contigo. Irmão, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque os judeus são escravos dos romanos.
E é certo que para um judeu não é correto entrar na casa de um gentio, porque os judeus se consideravam puros e os gentios eram impuros. Então, quando o judeu entrava numa casa de um gentio, ele era considerado impuro. Mas esse homem abençoa tanto o povo que os anciãos da sinagoga de Cafarnaum fazem uma vista grossa. E Jesus entra em qualquer lugar, porque onde ele está, ele purifica o lugar. E Jesus está indo, então aquele homem manda o criado avisar: Senhor, não vem não na minha casa, eu não tenho dignidade nenhuma. Esse homem era autoridade sobre Jesus, diante do plano humano. Ainda que Jesus seja autoridade sobre a vida dele e sobre todos. Ele é o capitão da cidade. Ele coordena a força militar da cidade de Cafarnaum. Mas ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diante da pessoa maravilhosa de Jesus, ele manda o criado dizer: Senhor, não entra em casa não, eu sou muito pecador. O Senhor é o santo Filho de Deus, eu não tenho condição de receber o Senhor na minha casa. E por isso eu mesmo não fui ter contigo. Esse homem, amado irmão, é humilde. E a fala que impacta nele, que o Senhor Jesus admira, começa com a atitude de humildade. Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua mazela, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que não é digno de estar na presença do Senhor Jesus. Você tem reconhecido a sua mazela, meu irmão? Você tem reconhecido a sua miséria, minha irmã? Você tem reconhecido que é pecador, meu irmão? Ah, meu querido amigo e irmão, pare com essa história de justiça própria. Pare de andar em cima do salto. O grande problema nas igrejas é que muitas vezes as pessoas vivem com base em comparação de outras. Então ela olha: não, eu não xingo palavrão como aquele fulano ali não. Não, eu não sou cachaceiro como aquele fulano ali não. A gente diz que é crente, mas quando sai, ele toma 7 cervejas. Ele é um caso sério. Não, eu não sou como aquele ali não. Infiel, adúltero, já está no 4º casamento. Eu não sou como ele não. E de repente você vai se comparando e você começa a se achar bom. Até que o Senhor precisa mostrar para você quem você é. Porque você está cheio de justiça própria demais. Aí você está se achando bonzinho demais. Aí Deus faz alguém vir pisar no seu calo e você vira um leão. E mostra que você não é tão bom como você achava que era. Ou o Senhor permite que o diabo enrede você e coloque uma tentação perto de você e você quase cai. Para perceber que você não era tão bom como você achava que era. Quase caiu, foi livrado pelo Senhor. Irmãos, nós somos pecadores. E se Deus for nos tratar como os nossos pecados merecem, Ele tem que nos jogar no inferno. Então pare de viver com base em comparação. Pare de se achar bom. Pare de se achar melhor do que os outros. Pare de viver só julgando os seus irmãos. Mas que Deus te dê a mesma veemência com a qual você julga os seus irmãos, para que você julgue os seus próprios pecados. Porque nós somos muito bons para julgar os pecados dos outros, mas na hora dos nossos nós atenuamos. Não, mas não é bem assim não, reverendo. Eu fiz porque fazer o quê? O diabo armou e a gente arruma 1000 desculpas. E nós não entendemos que Deus abomina o soberbo. A Bíblia diz que Deus odeia tanto o soberbo que ele está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Se você é soberbo, Deus está a ponto de vomitar você da boca dele. Isso é algo muito sério, irmãos. Eu encontro nas igrejas pessoas que nunca pedem desculpas e nunca pedem perdão. E eu fico perplexo com isso. Porque elas erram e na hora de reconciliar com os irmãos, elas dão uma desculpa, ela atenua, mas ela não fala: me desculpa, eu errei. Me perdoa, eu pequei. E se a pessoa é tão soberba a ponto de não pedir perdão, talvez ela não entendeu o Evangelho. E talvez ela não conhece a sua maldade. Quando nós erramos, nós temos que pedir desculpas, irmão. Quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão. Deixe de ser soberbo. Se humilhe. Peça perdão. Eu sei que é difícil. Eu fui criado numa criação do interior e às vezes todo pai erra, os meus pais erraram. E às vezes quando os meus pais pisavam na bola, eu chegava: pai, você errou comigo. Era difícil pedir perdão. Como é que eu vou pedir perdão para o meu filho? Irmão, tem que pedir perdão para o seu filho.
Se você pecou contra ele, filho, perdoa o papai. Nós somos pecadores. Porque um sinal de quem é verdadeiramente convertido é que essa pessoa se humilha e ela reconhece o seu pecado, ela reconhece os seus erros diante do Senhor e diante do seu próximo. Um dos milagres que eu mais gosto de Jesus é o milagre no qual Jesus cura a mulher, a filha da mulher cananeia, chamada de Ciro Fenícia. Jesus está brigando muito com os fariseus, eu não vou pregar nesse texto esse ano. O debate teológico está acirrado e Jesus se cansa e resolve tirar umas férias fora de Israel. E ele foi na região de Tiro e Sidom, a região boa, que tem praia, região boa. E Jesus está ali na praia, pensando que ninguém vai conhecê-lo, talvez, caminhando com seus discípulos, e tem uma mulher Ciro-fenícia, ou seja, que não foi criada na sinagoga, que não aprendeu a lei judaica quando pequena, mas ela reconhece que Jesus está ali, e mais do que isso, ela reconhece que Jesus é o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ela vê Jesus caminhando com seus discípulos, provavelmente à beira da praia, e ela começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus vai caminhando, como se nada houvesse, como se nada estivesse acontecendo, né? Se ele vivesse o nosso tempo, ele ia estar cantando calmo, sereno e tranquilo, e ele ia caminhando, e ela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não faz nada, segue incólume, impávido, inamovível em seu caminho, mas ela: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E os discípulos: Jesus, tem dó, já estamos passando vergonha, Senhor, essa mulher enjoada, não para de gritar atrás de nós, despede, cura logo a filha dela. Enquanto eles estão nesse debate, Jesus fala assim: não, não. Nesse primeiro momento, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu imagino até ele falando: depois vocês vão sair e pregar para todo mundo aqui, mas agora meu ministério é com judeu, meu negócio é judeu, eu não prego para mais ninguém. Enquanto Jesus está falando isso, irmãos, ela chega e se ajoelha nos pés de Jesus e pega na veste dele e fala assim: Senhor, me socorre. E eu imagino, irmão, porque Jesus é a compaixão em pessoa, ele está fazendo aquilo para ensinar os discípulos, mas eu acho que o coração dele já está assim, aceleradíssimo, né? E ela fala: Senhor, socorre-me. E Jesus olha nos olhos dela e fala assim: ô, minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Já pensou, Natan, se você estivesse ali, Jesus virasse para você: ei, eu não respondo a oração de cachorro. Se fosse um cabra mais arretado e arrancado a peixeira, passado o chão, você sai falando: cachorro é a senhora de vida. Peraí. Ela fala: sim, Senhor. Ela se humilha. Mas até os cachorrinhos, até o vira-lata, que não tem pedigree nenhum, é sustentado pelo Senhor. Come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus não só admira, ele brada, né? Ele rasga o peito e toda aquela emoção que ele estava segurando, ele diz: oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aquela filha que estava horrivelmente endemoniada foi curada. Imagina a capetaiada toda saindo dela, gritando. E a menina caiu ali curada. Porque aquela mulher se humilhou na presença de Jesus. O que você tem feito, irmão, que desagrada ao Senhor? Qual pecado você tem cometido contra Ele? O que você tem feito que tem ofendido a santidade de Deus? Nessa manhã, o Senhor nos conclama ao arrependimento. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Então hoje o Senhor quer limpar você. Hoje o Senhor quer te purificar. Mas você tem que deixar de ser soberbo. Você tem que deixar de querer fazer as coisas do seu jeito. Você tem que se arrepender. Você tem que se humilhar. Você precisa pedir perdão. E Jesus vai se admirar de você.
Porque ao homem é impossível a ele mesmo se humilhar. O homem é naturalmente orgulhoso. Só se humilha aquele que foi de fato convertido pelo Senhor. Minha oração é que o Espírito Santo opere humildade e quebrantamento no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, olhando para o espelho, estão presentes em sua vida os sinais da fé que Jesus admira? Vemos na sua vida compaixão? Você tem dado bom testemunho? Pela graça de Jesus, você é um homem humilde. Ainda que não lhe seja natural, a irmã tem se humilhado na presença do Senhor. Qual será então, pastor, o último sinal da fé que Jesus admira? O último sinal da fé que Jesus admira, irmão, é reconhecimento. O último sinal da fé que Jesus admira é reconhecimento. Versículo de número 7, ele diz para o Senhor, vamos ler todos comigo, vamos lá? Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus, irmão. Porque ninguém tem poder de mandar uma palavra a alguém que está longe, distante, e aquela pessoa vai ser curada. Ele está reconhecendo que Jesus é a própria palavra viva de Deus. Jesus, amado irmão, é a palavra encarnada. Deus, quando criou o mundo, disse, haja luz, e do nada a luz veio a existir. Ele está reconhecendo que Jesus tem esse mesmo poder de dizer as coisas, e as coisas acontecem pelo poder da sua palavra. Ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. E se não bastasse, irmão, como Jesus é um grande pregador, esse moço já está aprendendo a ser um grande pregador, contando ilustrações. Ele é romano, e ele talvez disse, o senhor está sob a maior autoridade, e eu também estou debaixo da autoridade. Mas quando eu digo para aquele soldado, Vespasiano vem aqui, ai do Vespasiano se ele não vier. Quando eu digo para o Flávio vai lá, ai do Flávio se ele não for. Quando eu digo para o Lívios faça isso, o Lívios tem que fazer. Eu tenho autoridade, mas a minha autoridade é delegada. O Senhor pode mandar a palavra e o meu rapaz vai ser curado. Ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. E Jesus olha para a multidão. Pessoal, vocês estão ouvindo isso aqui? Vocês ouviram o que esse moço falou aqui? Talvez ele se repete para ver se esse povo entendeu. E ele se admirou e disse, nem mesmo Israel eu achei uma fé como essa. É a fé de alguém que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus disse que veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você quer ter uma fé que Jesus admira nessa manhã, se arrependa da sua soberba, do seu orgulho de viver do jeito que você quer. E creia que nunca ninguém te amou como Jesus. Que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados e Ele ressuscitou. Ele é o próprio Deus. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E Ele te deu perdão, te deu a salvação, te deu a vida eterna, te deu a sua paz. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nessa manhã você vai ser salvo. Se você reconhecer quem Ele é, Ele vai perdoar os teus pecados, vai caminhar ao teu lado e nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Que você reconheça que Jesus é Deus e pare de viver para você e viva para Ele todos os dias da sua vida. Ao final dessa mensagem eu quero perguntar para você, podemos perceber em sua vida os sinais da fé que Jesus admira? Você é compassivo? Você dá bom testemunho? Você tem se humilhado na presença do Senhor? Você reconhece que Jesus é Senhor sobre sua vida e tem buscado submeter-se a Ele, a sua palavra e a sua vontade todos os dias da sua vida? Se esses sinais estão presentes em sua vida, irmão, eu só posso dar glória a Deus. Mas se não estão, nessa manhã o Senhor te conclama ao arrependimento. Peça perdão ao Senhor porque você tem sido egoísta e não tem compaixão de ninguém. Peça perdão ao Senhor porque você não tem dado bom testemunho. Peça perdão ao Senhor porque você tem sido
o maior soberbo dessa terra. Peça perdão ao Senhor porque você não tem se submetido ao senhorio de Cristo e não tem reconhecido que Ele governa sobre a sua vida. Peça ao Senhor perdão nessa manhã. Invoque o Senhor. E Ele, porque deu a vida na cruz para te salvar, promete te perdoar. E não somente te perdoar, Ele promete te purificar. E a minha oração é que ao sair daqui, nessa semana, as pessoas vejam em sua vida os sinais da fé que Jesus admira. Compaixão, bom testemunho, humildade e reconhecimento. Que você ouça o Senhor Jesus dizer: meu filho, eu estou ao seu lado. Grande é a tua fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.